fala muito. Tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferente quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Sou eu, hein? Modéstia à parte. Meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Ser pai é ser amigo, espelho e mestre do seu filho. É ter no coração a alegria de ser pai. Ser pai é chorar quando o filho chora, ser feliz quando os filhos estão felizes e sofrer quando o filho sofre. Ser pai é ouvir no final do dia a esposa e filhos perguntando: Oi, meu bem. Pai, como foi seu dia? Pai, você tá cansado? Ser pai é esquecer lutas e desafios, abraçar seus filhos e ensinar a orar. Graças te dou a Deus, nosso Pai, louvamos, pega direito, nos dará. Amém. Ser pai é ensinar aos filhos os caminhos do Senhor. Provérbios 22, versículo 6 diz: Ensina as crianças no caminho do Senhor, e ainda se for velho, não se desviar dele. Ser pai é incentivar, aconselhar e acompanhar os passos dos filhos. É tornar-se como uma criança para brincar com os seus filhos. Ser pai é participar das derrotas e vitórias do seu filho. Paz, igreja. Nós estamos aqui hoje para testemunhar mais uma vez sobre as bênçãos que o Senhor tem feito, né, tem dado, né, nas nossas vidas. E o nosso Deus, ele não é um Deus só criador, ele é um pai, né? E como pai, às vezes ele diz sim, às vezes ele fala não, às vezes ele pede para esperar, mas ele também é um pai que tem prazer em nos abençoar. E é disso que a gente quer falar com vocês hoje.
eu não sei se todos sabem, mas em breve nós estaremos de mudança para a Austrália. Pois é. E eu sei que por onde a gente passar, Deus sempre vai nos dar a oportunidade de falar o que Ele fez na nossa vida. Mas para nós é muito especial poder fazer isso aqui, porque eu creio que tem algo muito especial em você testemunhar a vitória no mesmo lugar que você compartilhou a sua dor, né? E nós estamos aqui, nós fazemos parte dessa igreja há 12 anos e muitos de vocês sempre acompanharam a nossa história e sempre oraram muito por nós. Então a gente não poderia ir embora sem falar sobre isso, né? Sem testemunhar aqui sobre o que Deus tem feito na nossa vida. E a Gabriela nasceu na pandemia, né? Eu descobri que estava grávida na pandemia e a gente não teve antes a oportunidade de falar sobre isso. Então a gente recebeu essa oportunidade hoje e eu agradeço a Deus, né? E eu quero ser bem breve, mas nós temos 12 anos de casados. Como todo casal, nós tivemos muitas alegrias e também muitas lutas durante esse período, mas com certeza a luta mais difícil que a gente passou foi o fato de não poder gerar filhos, né? Isso foi extremamente difícil. Se você tem esse problema, né? Se você nunca sonhou em ter filhos, né? Isso tá ok. Mas se esse sempre foi o sonho da sua vida, como sempre foi para mim e para o David, né? Isso se torna um problema muito grande. E então foram 10 anos de muita incerteza, né? Mas eu glorifico ao Senhor porque durante todo esse período eu posso dizer que o David está comemorando com gosto esse dia hoje, porque ele manteve a fé dele firme por 10 anos, né? Ele sempre me apoiou, ele sempre manteve a fé dele, ele sempre profetizou que um dia essa bênção chegaria na nossa vida. Eu, um pouco diferente, né? Eu confesso para vocês que por muitas vezes eu tive a minha fé enfraquecida, né? E teve uma das vezes que foi, acho que o momento mais difícil que eu estava passando, né? Em relação a isso, Deus me deu uma palavra e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que é Isaías 40, 28, a partir do 28, que fala assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansaço e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Né? Então eu glorifiquei muito ao Senhor esse dia, porque eu realmente estava com a minha fé muito enfraquecida naquele momento. E essa palavra foi uma palavra que me sustentou até o período em que acabou a minha espera. E eu queria falar para vocês como é importante a gente calar todas as vozes ao nosso redor e ouvir só a voz de Deus. Porque na nossa vida a gente não tinha nada favorável. Nós tínhamos uma causa impossível, né? Acho que quem está aqui na igreja há mais tempo deve lembrar. Um dia que eu compartilhei com vocês que a primeira vez que eu fui ao médico, ele falou assim: olha, Nancy, assim como o carro não tem óleo e não funciona, assim é o teu problema. Você nunca vai ser mãe e não há o que possa ser feito. Eu me lembro que esse dia eu não respondi nada para ele, mas dentro de mim ficava o meu pensamento: você realmente não pode fazer nada por mim, mas meu Deus pode, né? E os anos se passaram e nada acontecia, né? Não foi fácil esse período. E muitos anos depois eu ouvi novamente de um outro médico. Ele falou assim: olha, Nancy, tudo que a medicina, tudo que a ciência podia fazer por você, tá aqui, olha, acabou aqui, a gente já fez. Então agora não é mais com a gente. E eu até gostei que ele falou dessa forma, porque eu pensei comigo, realmente, não é com vocês, porque Deus é o único capaz de soprar o fôlego de vida.
né? Se a Gabriela está aqui hoje, diante dos nossos olhos, é porque foi o Senhor que soprou o fôlego de vida sobre ela. Então não há outro nome que a gente não queira glorificar hoje, além do nome do nosso Deus, do nosso Pai, que nos deu essa bênção maravilhosa. E durante todo esse período, nós tivemos muitos ensinamentos, muitos mesmo. Nós aprendemos muitas coisas e com certeza não seria possível a gente falar tudo aqui hoje. Mas uma das coisas que eu queria falar, que eu aprendi assim profundamente, é que Deus nunca deixa de nos amar. E talvez você diga, nossa, que coisa óbvia, né? Claro, Deus nunca deixa de nos amar. Eu concordo, porém, quando você espera por algo em Deus, né? Quando você tem uma palavra, mas tudo ao seu redor diz ao contrário, e você vê se passando 1, 2, 3, 5, 10 anos, e você vê tantas pessoas à sua volta recebendo aquela bênção que você sempre esperou, chega uma hora que o inimigo começa a plantar a sementinha na tua mente. Será que você é realmente tão amada assim? Né? Será? Né? Parece que vai chegar para todo mundo, para você não. E eu me lembro que quando eu estava nessa fase, eu ouvi algo que me ajudou muito. Alguém falou assim, que Isaac carregou a madeira do seu próprio sacrifício, porque ele confiava no amor do Pai. Do mesmo jeito, Jesus carregou a cruz do seu próprio sacrifício, porque ele confiava no amor do Pai. E da mesma maneira, nós temos que passar pelas nossas lutas, pelos nossos processos, pelos nossos períodos de espera, confiando no amor do Pai por nós, né? E então eu não sei o que sonho vocês têm gerado no coração de vocês, não sei por quanto tempo, né? Vocês possam estar passando por isso, mas que você possa também permanecer confiando no Senhor, porque Ele é um Deus bom, Ele não quer nos ver sofrer. Eu tenho certeza que Ele não queria que eu sofresse, Ele não queria tantas lágrimas que a gente derramou por 10 anos, né? Mas Ele tinha um propósito, Ele tinha algo a nos ensinar. E se a gente não tivesse passado por isso, hoje nós não estaríamos aqui para dizer para vocês que Deus é o Deus do impossível. Ele é o nosso Pai, Ele tem prazer em nos abençoar. E mais maravilhoso do que a gente ler a palavra é a gente poder viver a palavra, né? Eu glorifico a Deus porque hoje eu posso declarar de boca cheia Salmo 113, 9, que diz assim: Deus faz que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Né? Eu entendo cada palavra desse versículo. Ele poderia ter falado assim: habite em casa e seja mãe de filhos, mas ele disse alegre mãe de filhos, né? Eu sei o que é isso, porque assim como Ana, a minha alegria foi roubada durante um período muito grande. Então eu glorifico ao Senhor, porque hoje eu sou alegre mãe de filhos. E em Efésios 3:20 também diz uma palavra que a gente está vivendo no momento, que é: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então eu glorifico extremamente o nome do Senhor nesse dia, no Dia dos Pais, o nome do meu Pai, que me deu a vida, que me deu milagres, que fez tudo por mim, pela minha família, porque nós não estamos aqui hoje apenas glorificando a Deus pela bênção de ter recebido a Gabriela, mas também pela bênção de receber um segundo milagre que está aqui. Tem a ver com o que eu estou pensando, esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. E sempre que Deus vai fazer, tem a ver com o que eu estou pensando, esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais.
que eu estou pensando, esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que eu estou pensando, esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Não importa o tempo, não importa a hora, se creres, tudo é possível. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Eu sei o que Deus vai fazer. Coisas que os pais nunca dizem. E aí, pai? Beleza, filhão? Como você tá? Tudo bem? Posso prestar seu carro no final de semana? Claro, filho, não precisa nem perguntar. Aqui estão as chaves, apenas pegue e se divirta. Ah, espera um pouco aqui. Pega esse dinheiro aqui e enche o tanque. Pode ficar com o troco também. Valeu, pai. Coisas que os pais nunca dizem. Pai, eu acho que eu estou perdido, hein? Vamos parar o carro ali e pedir para ajuda? Quer saber, filho? Acho que realmente a gente está perdido. Eu não tenho ideia onde a gente está. Vamos encostar aqui e pedir ajuda, pedir informação para aquele povo ali? Claro, eu não vou continuar dirigindo por aí sem rumo nenhum. Coisas que os pais nunca dizem. Oi, pai, já acabou o ensaio aqui, pode vir me buscar. Já estou aqui, filho. Ué, mas você sempre chega uma hora atrasado, o que aconteceu? Os pais nunca se atrasam, quem se atrasa são as mães. Coisas que os pais nunca dizem. Ô pai, não fica bravo comigo, mas talvez, só talvez, eu tenha batido o carro. Sem problemas, minha filha. A gente realmente estava querendo se livrar daquele carro sem graça. Quer saber? Você nos fez um favor. Como prêmio, você vai escolher um carro novo para nós. Pera, sério? Pode ser uma moto? Você pode comprar o que você quiser, my darling. Yes, obrigado, pai! Coisas que os pais nunca dizem. Ô pai, hoje não vou lavar a louça nem vou lavar os pratos. Não tem problema, minha filha. Depois o pai lava e não precisa fazer o dever de casa, não. É mesmo?
Então, pai, eu tava pensando em uma universidade e eu acho que não quero ir não. Meus parabéns, meu filho. Que alegria! Quem precisa de universidade, não se estresse com o seu futuro. Você faz assim, você pode ficar aqui em casa de graça o tempo que você quiser, sem pressa de ir embora. Ok. Você vai me ver pelos próximos 30 anos, hein? Coisas que os pais nunca dizem. Pai, eu tava pensando se eu poderia emprestar $20. Emprestar, minha filha? Você não precisa emprestar nada. De quanto mesmo você precisa? $20. Só $20? Você não precisa. Isso é muito pouco. Olha aqui, pega meu cartão e não se preocupe com a conta. Hoje você pode pagar para todo mundo. Apenas se divirta. Legal, pai! Coisas que os pais nunca dizem. Oi, pai! Então, esse aqui é o Robson, meu namorado que eu queria te apresentar. Aí, meu querido, entra aí, senta aí. Minha casa é sua casa. Coloca os pés na mesinha aí, fica à vontade. Filha, traz alguma coisinha aqui pra gente comer. Nós vamos assistir um futebolzinho com o meu genro favorito. Era só o que me faltava. Coisas que nós não dizemos o suficiente para os nossos pais. Ei, pai. Stop dead! Hey, Dad. Oi, meu paizinho lindo. E esse sogrão? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? O que vocês querem? A gente só queria te dizer que te amamos muito. E que somos muito orgulhosos de ter você como nosso pai. Somos muito gratos a Deus por ter o melhor pai do mundo. We love you, Dad. Happy Father's Day. Feliz Dia dos Pais!
ficou cansado do seu trabalho? Na rotina e tudo mais? Eu fico. Ou melhor, eu fiquei. Então, eu decidi fazer algo a respeito. A sabedoria convencional nos fala que temos que esperar nossos pais morrerem para poder desfrutar da grande herança que eles têm preparado para nós. Mas sabe de uma coisa? Por que ser guardado se pode ser muito bem aproveitado? Então, eu cheguei na frente do meu pai e disse: eu quero a minha herança agora! Foi isso que eu ouvi do meu filho mais novo. A única coisa que eu podia pensar naquele momento era: ei, moleque, você não tem nem idade para receber uma quantia de dinheiro dessa? Mas você é pai, você me entende? Ele é o meu filho. E a única coisa que eu podia fazer era repartir a herança. Entreguei a ele a parte dele e disse: ok, se você consegue ter uma vida melhor sem a minha companhia, se você consegue viver por você mesmo, então que assim seja. Eu dei o fora de lá. Que lugar mais chato para viver? Eu tinha lugares para ir, pessoas para conhecer. Então, a primeira coisa que eu fiz... O meu filho se perdeu. E eu amo, mas ele ainda não está pronto. Logo que ele saiu da cidade, 4 pessoas não tão boas se juntaram a ele. E a única coisa que eu via é que essas pessoas só estavam interessadas na grande quantia de dinheiro que ele carregava. Não eram 4, eram só 3. E sei lá, eles eram legais comigo e dinheiro era só um detalhe para eles. Pois eles gostavam muito da minha presença. Aham. Ok, olha, o ponto é que eu dei fora de lá e eu decidi viver. Quer dizer, eu tinha mais amigos do que eu precisava. Eu estava comendo como um rei e eu tinha as roupas mais lindas. Eu tinha tudo. Até que o dinheiro acabou. Na mesma hora que uma crise tomou conta do país, uma recessão. Não havia nenhum trabalho. Quer dizer, eu tentei. Eu realmente tentei. Apliquei na Bunnings, apliquei na JJ's, mas não havia nenhum trabalho. Eventualmente, eu encontrei um emprego e não era tão ruim. Eu era um gerente. Eu era um sócio. Ok, eu era um peão. Que significa? Eu dava comida aos porcos. Eu odiava aquele trabalho. Me pagavam mal. Eu não tinha dinheiro suficiente para conseguir um lugar para viver. A maioria das vezes eu não tinha dinheiro nem para comer. Eu facilmente comeria as comidas nojentas que eu dava aos porcos. Mas eu não podia. Eles iriam me dispensar. Então, com muita dor no coração, eu lembrei do dinheiro que meu pai havia me dado dia após dia. Dia após dia, eu esperava o meu filho voltar. A única coisa que eu pensava no meu coração era que tudo estivesse bem com a minha criança. Mas sabe uma coisa? Eu nunca desisti dele. Eu sabia que eu o veria novamente. Um dia, eu percebi que a empresa a qual eu trabalhava era uma das filiais de meu pai. E na cidade dele, o pior empregado lá tinha uma vida muito melhor que a minha. Então, eu fiquei pensando. Às vezes eu ficava pensando, será que um dia vai cair a ficha dele? Será que eu vou vê-lo novamente? Será? E se eu não vê-lo? Mas não.
eu sei que eu o verei de novo. De novo e de novo passava pela minha cabeça que eu deveria voltar para a casa de meu pai. Então, eu soube o que deveria fazer. De maneira alguma eu esperava que ele ia me aceitar de volta como seu filho. Então, eu perguntaria se ele poderia me aceitar de volta como seu empregado na cidade dele. Talvez ele fizesse isso. Talvez. Talvez hoje seja o dia que meu filho vai voltar para casa. Era isso que eu pensava todas as vezes que eu levantava pela manhã. Era um lindo dia. E eu acordei. O pior que pode acontecer é eu voltar para esse trabalho horroroso. O não, eu já dei. Era um lindo dia. Eu estava lá, sentado na minha varanda, tranquilo, até que eu o vi. Ele estava fazendo algo com relação ao seu trabalho, e quando se virou a mim, torceu os olhos de maneira esforçada para conseguir enxergar de longe. Então, eu fiquei me perguntando, e se eu for até ele e não me aceitar de volta como seu filho? E se eu for até ele e ele me disser, eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei. Era a última coisa que passava pela minha cabeça em dizer. O meu filho está voltando para casa. Eu estou feliz, porque ele está de volta. Eu sabia que eu o veria de novo. Eu sabia que essa era uma péssima ideia. Eu não deveria ter feito aquilo. Mas eu estava feliz. O meu filho estava de volta em casa e ele ficou ali parado. Eu fiquei parado. Eu não conseguia me mover. Eu é que não poderia ficar ali. Ele correu. Meu pai literalmente correu. Eu nunca ouvi fazer algo como aquilo antes. Era como se uma criança estava alegre com algo. E daí foi que eu percebi que ele estava alegre por causa de mim. Eu corri. Fazia muito tempo que eu não fazia uma coisa como aquela. Mas a única coisa que passava pela minha mente era: corra, corra, o seu filho está de volta, corra. Ele estava chorando. Lágrimas de alegria. E aí foi que eu o abracei. Pai, me perdoe. Está perdoado, meu filho. Você está perdoado. Meu filho está de volta em casa. Ele estava perdido, mas foi achado. Acabou a vergonha, não tem culpa, e eu nunca mais o faria lembrar daquele dia novamente. Vamos, tragam roupas limpas, vamos fazer uma festa. O meu filho voltou para casa. Este meu filho, que estava perdido, agora foi encontrado.
bênção se derrame até 1000 gerações e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. We love you, Father God, and put you at the center and worship you, Jesus. We love and we thank you, Father God. And now today, Jesus, before the church here, I would like to invite all the fathers to come before the stage to receive a special prayer and blessing from God over their lives. So come up, all the dads, all the fathers, and let us do a special prayer. Let everyone pray and acknowledge the special gift that God has placed us, all the wisdom and teachings, the fathers that take upon the task and responsibility to be men of God, men that follow God's own heart. Let us pray over our fathers, our future fathers, that God has also set aside, who will usher in more men after God's own heart. Men who love God, who are fierce like lions. And Lord,
we ask for your blessing and your favor to cover and bless the fathers here today, that their works may honor you, Lord, that your love, God, and your blessings multiply in their lives, in their family, in their children, and their children's children. We acknowledge you, God, as our almighty, all-powerful, everlasting Father. And we ask for your wisdom upon our fathers to teach our children of your love, your patience, and your disciplines. As the church is attacked, the enemy attacks our fathers, and so we pray, God, for your love and your Holy Spirit to give our fathers a discerning mind. It is a privilege and a responsibility sent from God, your great design, that these men before you are fathers of this generation. Let these men be an example of your love. Men who fear the Lord, who keep your commandments, men who follow Jesus when he is called, and teaches their children the gospel of Jesus Christ of Nazareth. Amen. We are grateful. This. We are grateful for our fathers, God. We thank you that they have a heart of lion who fights for their family. Give them, Lord, health, sound wisdom and doctrine, strength to do your work, to give you glory and honor all their days, whom we love so much that we mark this special day of remembrance of all they do. Men who God has designed and called to be mighty men, mighty fathers. In the name of Jesus, amen. This is our prayer. Queridos, é um privilégio estarmos aqui nessa noite. Vermos tantas apresentações lindas dessas crianças, desses adolescentes. E vermos o testemunho da irmã Nancy com o irmão David. E vermos e presenciarmos os milagres de Deus nessa casa. É um privilégio ver que as bênçãos têm seguido a todos que creem. Queridos, essa noite me foi dada a oportunidade de trazer a palavra e eu agradeço ao tio Danilo, à tia Leia. Confesso que o momento pelo qual eles me disseram, eu disse assim espontaneamente, mas aí eu perguntei assim ingenuamente, vai ser um sábado? Eles me disseram, não, é no domingo. E aí já me deu vontade de pedir aquele microfone do pastor para esconder a tremedeira de nervoso. Mas é um privilégio estarmos aqui com uma responsabilidade de trazer algo dos céus para cada um de vocês. Na verdade, quando me disseram que era o culto dos pais, eu sempre associo, quando eu escuto a palavra paternidade, aos pais,
ao momento inicial pelo qual eu vi o Benjamin. Nós fomos para o hospital e estava tudo certo para ser um parto normal, seria algo muito rápido, mas houve algumas complicações e acabou sendo cesárea. E eu estava num momento assim desesperado. De repente o pastor Vanderlei adentrou aquele hospital. Mais uma vez, pastor, muito obrigado por estar comigo ali naquele momento. E quando a enfermeira chegou até mim, ela disse: eu gostaria de te apresentar a alguém. E naquela hora eu já, imagina uma situação, minha esposa estava em sala de parto, eu já comecei a tremer, eu pensei, o médico está vindo com uma notícia ruim, a gente sempre vai para o lado ruim, né? Mas na verdade eu comecei a seguir, ela parou e ela retornou e disse assim: mas essa pessoa ainda não comunica. E de repente ela adentrou a sala e veio com aquele tamanhozinho de carrinho empurrando. Eu tenho um vídeo abençoado que eu tenho, graças ao pastor. E foi um momento pelo qual eu vi o bem pela primeira vez. Naqueles dias no hospital, eu fiquei pensando na responsabilidade pela qual eu tinha sobre a vida daquele menino. E é por isso que quando a tia Léia e o tio Danilo me deram uma oportunidade, eu falei, eu vou falar sobre isso, porque é algo muito sério para nós pais. E quando eu via o Benjamin tão pequeno, aqueles dias no hospital, eu pensava, meu Deus, eu tenho que introduzir todo mundo para ele. Ele não conhece nada. Só que a minha maior responsabilidade e o meu maior temor não era sobre o que ele seria profissionalmente, mas como que eu e a Carol apresentaríamos Deus para o Benjamin. Então nessa noite eu gostaria, Deus colocou no meu coração de falar com vocês sobre a responsabilidade que nós temos como os pais, os homens dessa casa. Hoje o sermão é direcionado para vocês. Eu confesso que enquanto eu estava preparando o sermão, eu fiquei um pouco preocupado com os jovens dessa casa. O que o Michael, o Davi, o Gu, o que eles iriam absorver? O Lucas, nem é tão jovem assim, mas o Lucas também. E eu fiquei pensando o que esses jovens iriam absorver do culto de hoje. E Deus é tremendo, gente. Deus me levou quando eu era jovem, também não faz tanto tempo, e tínhamos na nossa igreja o culto de família. E quando o culto de família começava, eu tinha muita curiosidade quando eu falava sobre esposos e pais, porque era algo que o meu coração sempre desejou. Então, essa noite, jovens, considerem-se privilegiados, porque o melhor momento de estudar sobre o casamento é antes de ser casado. O momento de aprender sobre a paternidade é antes da paternidade, porque vocês não vão ter erros, não vão ter falhas, se essa palavra adentrar o coração de vocês. Amém? Amém. Então, queridos, nós temos vivido tempos diferentes sobre a terra. Nós temos vivido tempos onde nós presenciamos, onde nós vemos ataques espirituais contra a família. Nós temos vivido um tempo onde o inimigo, ele não tem como objetivo de destruir a família. Por que não? Porque a família, na verdade, ela é como a sociedade ela é constituída. A sociedade é constituída de família, mas o inimigo, ele tem o objetivo de destruir os princípios e conceitos estipulados no céu por Deus para a família. Ele tem tentado lá fora distorcer as cabeças das pessoas sobre o que é família. Então essa noite eu queria trazer ao seu coração o que o pai é perante a família nos olhos de Deus. Nós temos observado que os números de casamento têm diminuído. O número de divórcio a cada ano aumenta cada vez mais. E isso tem feito com que as crianças elas cresçam dias na casa do pai, dias na casa da mãe. E sabe o que isso tem feito? Isso tem feito com que as crianças tenham ficado doentes emocionalmente. Isso tem feito com que as famílias tenham mudado o seu formato original lá fora. E o inimigo tem ganhado mais e mais espaço. Mas, queridos, essa noite eu gostaria de declarar sobre a sua vida que é diferente.
Essa noite eu gostaria de liberar sobre a sua vida algumas chaves que Deus compartilhou no meu coração. Que se você colocar em prática, a sua família será diferente. A sua família pode ser um referencial, onde as pessoas olham e falam: meu Deus, aquela casa tem tanta paz, aquela casa tem tanta comunhão, que eu quero ser como eles. Nós podemos ser como sal e luz da terra neste mundo, e a nossa família pode resplandecer para fazer a glória de Deus. Deus não quer que a sua família, que você seja uma pessoa alegre e pleno através da sua família. Deus quer mostrar a glória dele sobre a sua família. Amém? Eu gostaria de lhe convidar para vocês abrir as vossas Bíblias em Jó, no capítulo 1 e no versículo 5. Antes de eu fazer a leitura, eu gostaria de compartilhar que há algumas semanas eu estou trabalhando esse sermão. E a semana passada, no domingo, o pastor Vanderlei me sobe aqui e diz: eu gostaria de pregar sobre um homem que teve tudo restituído. Eu falei: não acredito nisso. Mas graças a Deus não era Jó. E foi bênção a sua palavra, pastor, porque eu já estava assim, preocupado do que eu iria fazer. Mas em Jó, no capítulo 1 e no versículo 5, nós temos um versículo que diz: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó o fazia continuamente. Queridos, nessa noite, o meu desejo no meu coração é fazer você entender a responsabilidade que você tem como pai. Às vezes, quando nós pensamos na paternidade, nós pensamos em providenciar para os nossos filhos as melhores roupas. Nós pensamos em providenciar para os nossos filhos a melhor escola. Talvez que os nossos filhos estudem nas melhores universidades e se adentrem às maiores companhias para trabalhar na vida. Mas essa noite eu queria te gerar uma expectativa no seu coração, pai. Que o maior objetivo que você tem é plantar Deus no coração do seu filho. O que eu queria trazer nessa noite é que a educação cristã é a sua responsabilidade. Esse versículo nos diz que Jó, deixa eu voltar aqui, Jó, deixa eu só subir. Jó apresentava e levantava de madrugada para apresentar os seus filhos continuamente. Nós sabemos que Jó, ele teve um dos maiores elogios recebido na parte de Deus, porque quando o inimigo veio te rodear a terra, ele viu: tu tem visto os meus servos Jó. Isso aconteceu mais de 4.000 anos atrás, e nós estamos aqui falando sobre Jó. Ele era um dos homens mais ricos da sua geração. Nós sabemos que ele foi provado e o que o inimigo fez na casa dele. Deus apenas poupou a sua vida e a sua esposa para que ele fosse restituído em dobro. Mas na verdade, eu não quero focar e não quero falar sobre o que ele perdeu. Nós sabemos que ele perdeu nas melhores áreas que um homem pode ter. Ele perdeu as suas finanças, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu as suas amizades. Imagina na situação que ele estava, os amigos estavam apontando o dedo e dizendo: tu blasfemou contra Deus, pecou contra Deus. Mas nós não vamos dizer, porque nós sabemos, na verdade, como que Deus o restaurou em dobro. E nós sabemos também como Jó encerra as cortinas da sua existência aqui. Nessa noite eu queria falar com vocês sobre algumas chaves, sobre algumas características que me chamou a atenção de quando eu estava estudando esse livro. A primeira chave que eu gostaria de trazer a você está na parte B do versículo que nós dizemos. Porque dizia Jó:
porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Queridos, essa passagem foi o versículo qual o meu coração ficou assim apaixonado de saber quem Jó era. Que características mais linda que é essa? Jó tinha um relacionamento tão real com Deus. Jó era tão verdadeiro e tão genuíno com Deus, que ele se preocupava com os filhos dele. Ele se preocupava de como estava a vida espiritual dos seus filhos. Pais, essa noite eu queria trazer para você uma pergunta. Como é que você tem analisado a vida espiritual dos seus filhos? Jó, ele era um homem que ele preocupava com o bem-estar espiritual dos seus filhos. Ele os santificava e ele levantava de madrugada por isso. Imagina que exemplo de pai, que coração que esse homem tinha, temente a Deus, ao ponto de levantar todas as noites, se preocupando com os seus filhos. A pergunta que eu tenho para você é: como é que nós temos nos posicionado espiritualmente para a vida espiritual dos nossos filhos? O que é que nós temos feito? Porque não adianta apenas nos preocuparmos, nós temos que ter atitude. Qual é a atitude que nós temos tido em relação à vida espiritual dos nossos filhos? Às vezes, nós temos um grande problema que nós nos preocupamos com o que as pessoas veem. Nós nos preocupamos com o que a sociedade vê, qual atividade o nosso filho vai fazer, qual escola que ele vai estudar, o que ele vai ser quando ele crescer. Mas eu queria te dizer que a preocupação maior pela qual você deveria ter pelo seu filho é como anda o relacionamento dele com Deus. Esse é o maior exemplo e modelo que Jó nos deixou. Eu decidi ministrar esse primeiro tópico, essa primeira chave, e que fique no seu coração, que você tem que ter atitude, que você tem que preocupar, que você tem que ter zelo pelo bem-estar espiritual dos seus filhos. Amém? A chave número 2 que eu gostaria de compartilhar com você está no versículo 5, que nos mostra que Jó, ele oferecia holocaustos pelo seu filho. Nós sabemos que Jó, ele era um pai intercessor. Nesse versículo diz de oferecer holocaustos, mas na verdade, o que mais me chamou a atenção foi a última palavra nesse versículo. Jó fazia isso continuamente. Vamos falar a verdade, às vezes nós vemos um problema se levantar dentro da nossa casa, às vezes nós vemos os nossos filhos com uma pré-disponibilidade a algo que não é legal, nós nos levantamos, nós nos posicionamos, nós oramos, nós buscamos a Deus, mas depois que aquilo passa, às vezes nós não fazemos isso com tanta frequência. O que eu queria trazer ao seu coração é que Jó fazia isso continuamente. Você tem orado pelos seus filhos? Qual a frequência pela qual você apresenta os seus filhos a Deus? Qual é o objetivo pelo qual você fecha seus olhos e diz algo sobre o seu filho a Deus? Já nos mostra que ele era um homem rico, né? Alguns versículos atrás nos diz que ele era um homem rico. Nós sabemos que pessoas ricas, eles não têm necessidade de coisas. O versículo nos diz que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Então, todas as coisas já estavam supridas na vida dele. Agora, olha que exemplo. Ele levantava de madrugada, continuamente, apresentando seus filhos a Deus. Isso nos mostra a preocupação dele. Ele não tinha necessidade de coisas. Ele não tinha necessidade de propriedades, de casa. A Bíblia nos fala no versículo 3 que cada filho estava na sua casa. Mas ele preocupava com o relacionamento dos filhos com Deus. Então, que nós possamos sacrificar o nosso conforto pessoal, que nós possamos, o pastor falou isso na pregação passada, quem gosta de orar? Quem gosta de levantar de madrugada e passar 2 horas orando? É gostoso? Não é gostoso. Gostoso é nesse inverno, principalmente da Nova Zelândia, que a temperatura está 5, mas causa do frio, a sensação térmica está pior. É gostoso ficar dormindo com o nosso heat pump ligado e amanhã cedo a gente começa os nossos dias. Mas é hora de entender, queridos, que o tempo de posicionar sobre a vida da nossa família é antes que os problemas adentrem a nossa tenda. É hora de entender que se nós não posicionarmos antes, quando a destruição chega, ela faz
um arrebenta na nossa família. E às vezes tem pessoas, eu conheço exemplos de pessoas que não conseguiram ficar de pé depois de ter passado alguns problemas, ficaram doentes emocionais ao longo da vida e essa vida teve um fim. Então que nós possamos entender essa responsabilidade. E a pergunta que eu tenho para você é: se você tem orado pelo seu filho, intensifique as suas orações. Se você tem orado pelos seus filhos, comece a fazer coisas diferentes, comece a fazer mais em Deus. Talvez fale assim: eu vou levantar uma vez na semana e vou apresentar o meu filho das 3 às 5 da manhã. Talvez tire um dia da semana que você fala assim: eu vou consagrar pelo meu filho enquanto houver vida em mim. Tenha compromissos diante de Deus, que Deus terá compromisso com os seus filhos, enquanto você existir, enquanto eles existirem. Amém? Querido, Deus nos confiou algo tão lindo, né, que são os nossos filhos. E quando eles adentram na nossa casa, é como uma folha de papel em branco. Então cabe a você ensinar, já que nós estamos falando de oração, cabe a você ensinar o que é a oração. Cabe a você fechar os seus olhos junto com os seus filhos e ensinar que se você fechar os seus olhos e adentrar e dizer: Jesus, eu te convido para estar aqui comigo, o seu filho vai começar a aprender isso. É tempo de nós voltarmos às práticas antigas, de termos os cultos domésticos em casa. Quem é da antiga da Assembleia de Deus aqui vai entender o que eu estou dizendo. É tempo de gastarmos tempo com eles, explicando, ensinando. Sabe por quê, queridos? A Bíblia nos diz em Salmos 127, no versículo 3, que diz assim, versículo 3 e 4: Eis que os filhos são como herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da sua mocidade. Quando nós entendemos nessa passagem que é herança, são propriedades do Senhor. Queridos, um casal, ele simplesmente recebe um presente de Deus. É Deus que confiou o seu filho na sua mão. É Deus que confiou essas crianças lindas na sua mão. Mas é preciso você entender que é uma herança dele. E como uma herança, um dia nós vamos ter que prestar conta para Deus do que nós fazemos com os nossos filhos. No versículo 4 nos diz como flechas. Eu gostaria de destacar três coisas sobre flechas para que nós possamos prosseguir. As flechas, queridos, elas são atiradas para um alvo maior. Quando um flecheiro ele pega uma flecha e ele lança, a flecha vai muito além do que o flecheiro que enviou. Sabe o que eu queria declarar na sua vida? Se você souber conduzir o seu filho e entender que ele é uma flecha do Senhor, ele vai muito além que você foi. Onde os seus pés pisaram, os seus filhos irão muito além. As vitórias que você teve, os seus filhos irão muito além. Mas cabe a você entender isso, cabe a você ter essa responsabilidade. Algo que a flecha também nos ensina é que elas são atiradas para um alvo. Numa guerra, eu sou o tipo de pessoa que eu amo aqueles filmes antigos, e você não vê um atirador pegando aquela flecha e lançando para qualquer lado, acreditando que ele vai acertar alguém. Eles têm um objetivo, eles têm uma mira, eles têm um alvo. E eu queria te dizer uma coisa: se você entender que os seus filhos, ele tem apenas um alvo, atingir o coração de Deus. Deus te confiou projetos, crianças que têm um propósito específico, e está na sua mão saber qual é esse propósito específico. E a responsabilidade, querido, é do flecheiro, de acertar a flecha no alvo. Então, pais, mais uma vez, esteja com o coração sensível ao que Deus está falando hoje. Talvez é uma reviravolta na sua paternidade. Talvez é uma chance que Deus está te dando de começar a ver os seus filhos como projetos de Deus dentro da sua casa. E na verdade, nós temos que entender, lançando a flecha, começando com o propósito que eu acabei de dizer, de oração dentro de casa e também de leitura bíblica. Eu queria compartilhar com os irmãos rapidinho
eu sei que eu estou bem sem tempo hoje, que o Benjamin, há umas 2, 3 meses atrás, nós começamos a ler o Salmo 121 em casa. Leva os meus olhos ao monte. E isso sempre que ele vai dormir, a gente ora junto com ele. E nós estamos pensando, ele nem está entendendo muita coisa. Gente, a partir de, faz o que, 1 ou 2 semanas, quando nós começamos, nós falamos uma palavra, e leva os olhos, com esse sotaque gringo dele, mas nós estamos entendendo perfeitamente o que ele está falando, para os montes. E, gente, o versículo 1 já está decorado. Então eu queria te dizer, vale a pena gastar tempo com seus filhos, amém? A chave número 3 é que Jó, ele tinha um caráter correto. No versículo 8, nos diz que Deus diz ao inimigo, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Queridos, Jó tinha um caráter correto. Deixa eu te dizer uma coisa, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos não é coisas. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é o legado. Sabe o que é a grande verdade dos nossos filhos? Eles nos veem mais do que as nossas palavras falam. Os nossos exemplos dentro de casa são muito maiores. A gente pode falar várias coisas, mas ele está observando como que a gente comporta, o que a gente fala, quem somos nós dentro de casa. E aqui nos dias que Jó, ele tinha um caráter reto. Ele era um homem que vivia em uma terra caída, uma terra cheia de deuses, mas mesmo assim ele era diferente. Mesmo assim ele era um homem cheio de Deus. Então eu queria declarar na sua vida, não é o lugar que você vive, não é o mundo que nós estamos, não é o que está acontecendo ao seu redor, é onde os seus olhos e o seu coração está. Amém? A chave número 4 que eu gostaria de compartilhar com você foi a chave que mais me chamou a atenção. Diz assim, Jó no capítulo 1, no versículo 4, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem. Alguns não vão gostar muito do que eu vou falar agora, porque é uma realidade muito séria. Mas aqui nos diz uma chave, que Jó, ele cuidava do relacionamento entre os filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós falamos da mesa, quem é que você chama para sentar na sua mesa? Se você vê uma pessoa uma vez na rua, você vai ter a capacidade de chamar essa pessoa para dentro da sua casa e convidar para comer algo com você? Não vai. Sabe por quê? Para nós chamar alguém na nossa mesa, tem que ter intimidade. Então Jó, ele era um homem tão inteligente, que ele entendia que ele tinha que trabalhar isso entre os filhos. Queridos filhos, está vendo a minha mão? Tem 5 dedos. Todos os dedos vêm na mesma mão, porém eles são diferentes, eles têm tamanhos diferentes, eles são de espessuras diferentes. Os filhos, eles são extremamente diferentes uns dos outros. Eles têm gostos, eles têm vontade, eles têm sonhos, eles vão ter destinos diferentes, mas cabe a você observar e cuidar dos seus filhos, fazer com que eles tenham relacionamento, observar como eles tratam os amigos de fora. Talvez eles tenham mais intimidade com um amigo do que o próprio irmão, e você observando, você trabalhar isso, está na sua mão fazer isso. E uma chave que eu queria dizer aqui, eu achei isso extremamente interessante. Quando a gente fala sobre relacionamentos, cabe a nós gastar tempo dentro de casa. E para gastar tempo dentro de casa, nós temos que observar os nossos filhos, nós temos que comunicar com os nossos filhos. Eu gostaria de dar uma notícia chata, mas às vezes é importante nós desconectarmos lá de fora. Queridos, a internet é uma bênção, ela aproxima pessoas que estão fora. É um privilégio falar com quem está no Brasil ao vivo e de graça, mas ela afasta pessoas que estão perto. Às vezes nós estamos gastando muito tempo comunicando com pessoas, gastando tempo nas social medias, mas nós temos que entender que nós não vamos ter sucesso dentro da nossa casa se nós não observarmos, se nós não comunicarmos com eles. Amém? E nesse quesito de trabalhar relacionamentos de família, eu gostaria de trazer uma mensagem que eu senti no meu coração essa tarde sobre papai e mamãe que tem um filho.
Talvez você ficou feliz, essa eu estou tranquilo. Não precisa me responsabilizar. Mas eu queria trazer uma mensagem para você, muito séria. Eu queria dizer para você, cuidado com o favoritismo. Às vezes, a criança, quando ele é pequenininho, ele tem mais facilidade de gostar mais do papai ou mais da mamãe. Eu não sei se você já viu agora na internet, os Reels do Instagram, tá mostrando um vídeo que coloca mamãe de um lado, papai de outro, a criança está no meio do caminho e a mãe começa, quem você gosta mais? E o papai começa com a mesma pergunta, e quem você gosta mais? Gente, enquanto é criança, é bonitinho. Mas deixa eu te falar uma coisa, as crianças crescem e os relacionamentos, eles começam a entender, eu gosto mais da mamãe, então eu gosto menos do papai. Deixa eu te falar uma coisa, o pai e a mãe têm os mesmos valores. Os pais e as mães têm a mesma importância. Deixa eu te dizer uma coisa com base bíblica. O diabo, ele tem 3 atitudes. Ele veio para roubar, matar e destruir. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele está destruindo o relacionamento de um dos dois, ou do papai, ou da mamãe, fazendo com que se afaste um pouquinho dele, eu queria dizer para você que Deus não está nisso. Nós vimos, o pastor Vanderlei falou no sermão de domingo, o que o favoritismo trouxe na vida de José. Talvez se não fosse aquela túnica colorida, talvez não tínhamos a história de José do jeito que foi. Eu preguei para as irmãs há um tempo atrás sobre Rebeca, eu sou apaixonado por Rebeca na sua juventude. Mas o que ela fez na velhice não foi muito legal. Você consegue imaginar uma mãe apoiar o filho a mentir para o pai para roubar o direito de primogenitura? É trágico, é horrível. Deixa eu te dizer uma coisa, a minha mãe, ela tinha 4 irmãs. Ela era a única mulher que conversava com as outras irmãs. As outras 3, ninguém conversava com ela. Olha que trágico isso. Isso nada mais é que o diabo ganhando espaço nas famílias. Então eu queria dizer para você que o favoritismo também não é uma coisa legal. Amém? A chave número 5 é que Jó, ele era um homem temente a Deus. Jó no capítulo 1, no versículo 1, nos diz, Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus. E ele se desviava do mal. Sincero é uma qualidade de alguém que faz alguma coisa para Deus sem que ninguém veja. É o que alguém faz dentro do seu coração. É sincero com Deus. E por que Jó, ele era um homem reto? Reto é o que ele fazia em público. Reto é o que ele fazia e os seus filhos podiam ver. Em Jó, no capítulo 29, no versículo 15 e 16, nos diz assim: eu era os olhos dos cegos e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Mesmo Jó, sendo um homem rico, ele era um homem que ele amava os outros. Ele amava o próximo. Então nos remete ao maior mandamento. Por isso que Jó era um homem que agradava o coração de Deus. Ele amava os outros. Então, queridos, que nós possamos ser assim. Entender que enquanto nós tratamos as pessoas lá fora de algum jeito, os nossos filhos estão vendo, os nossos filhos estão observando. E que nós possamos ser temente a Deus, porque ser temente a Deus é a base de tudo. Ser temente a Deus nos livra dos deslizes dessa vida. Amém? E que nós devemos sempre pedir para que Deus, Ele possa aumentar o temor dEle no nosso coração, para que nós nos conduza à vereda da justiça. Eu estou correndo aqui, gente, porque o tempo não está me ajudando. A chave número 6, e a última para finalizar, é que Jó, ele santificava os seus filhos. Essa foi a chave que eu gostaria de finalizar. O versículo 5, na parte B, nos diz assim: e os santificava e se levantava de madrugada. Não adianta os nossos filhos terem as melhores coisas. Não adianta os nossos filhos estarem nas melhores universidades. Não adianta eles quererem ter o melhor serviço nas melhores companhias, se eles não forem homens e mulheres salvos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a responsabilidade que eu queria trazer para você nessa noite com esse sermão. Então, Jó, ele era um homem que ele ensinava a palavra para os seus filhos, ele santificava de noite. E em Salmos, no capítulo 1,
e no versículo 2 nos diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que você possa ensinar a Bíblia para os seus filhos, que você possa orar com os seus filhos, que você possa plantar o temor a Deus na vida dos seus filhos. Mas você pode estar se perguntando aí nesse exato momento, enquanto eu estou falando essas 6 chaves sobre Jó: mas Tiago, está tudo bem, está tudo tranquilo, minha família está em paz, eu estou trabalhando, eles estão estudando, eu não os observo muito, mas está tudo tranquilo. Deixa eu te trazer uma notícia muito triste. Nas quintas-feiras nós temos a escola onde nós estudamos a Bíblia. E há umas 3 quintas-feiras atrás nós estudamos sobre o ateísmo e o materialismo. Eles são 5% a elite dos homens mais ricos da Terra, que eles acreditam que o homem, que o universo, nós viemos do Big Bang. E sabe o que eles têm feito? Eles têm trabalhado essa informação e lançado na educação. Eles investem pesado na educação. Enquanto você está acreditando que está tudo bem, os seus filhos estão numa escola onde não tem mais a aula de religião, mas que eles estão entendendo que o Big Bang trouxe a existência do ser humano. Deixa eu te contar qual é o plano do inimigo. Enquanto você acredita que está tudo bem, na escola eles estão trabalhando a mente dos seus filhos. No cinema eles estão trabalhando filmes onde não existe Deus. E quando o seu filho ou a sua filha acredita que não existe um Deus, eles vão para fora, eles conversam entre os alunos, eles simplesmente rotulam que isso é verdade, isso começa a fazer parte da cultura popular. Daqui umas horas eles não vão questionar mais. Aí você fala: não, mas isso não está acontecendo. Está ali a irmã Tina, eu pedi autorização para usar esse exemplo nessa noite, e ela disse para mim que dias depois que nós conversamos sobre isso na quinta-feira, uma menininha chegou na filha dela na escola e disse: Jesus não existe. Vocês lembram que a tia Jo veio aqui? Quem estava aqui quando a tia Jo veio na igreja? Levanta a mão, por gentileza. Eu não era pai. E a tia Jo disse uma frase que me marcou muito: o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Se você não plantar Deus no coração dos seus filhos, eu lamento te informar, lá fora o inimigo está ganhando espaço. E ele está destruindo a mentalidade das crianças. E em 1 ou 2 gerações, Deus não existe. Está me entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Agora deixa eu te falar uma coisa. Nós falamos sobre o temor de Deus. Sabe o que o temor de Deus, a falta de temor de Deus faz? Eu vou te contar a história de um homem que ele tinha a presença de Deus onde ele passava. Quando ele era jovem, ele matou um urso, ele matou um leão, ele foi levar comida para os irmãos no acampamento, e ele viu que um filisteus estavam desafiando com palavras, e ele indignou, e ele entrou na presença do rei e disse: deixa que eu mato esse gigante. Esse homem, ele tinha o favor de Deus. Esse homem, ele tinha a presença de Deus. Esse homem, ele cuidava do seu relacionamento com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: esse homem cresceu. Esse homem ganhou territórios. Esse homem virou um grande rei. Esse homem constituiu família. E sabe o que é um problema muito sério? Quando o homem perde o temor de Deus, o homem começa a estar em lugares que ele não deveria estar. Os reis naquela época, eles iam para o exército quando tinha guerra. Eles levantavam e iam guerrear junto. Mas aquela manhã, Davi falou: não, eu vou ficar no conforto do meu palácio. Esse homem estava no lugar errado. Nós sabemos da história que ele estava no pátio do seu palácio. Ele viu uma mulher que não era sua. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas ali ele cometeu um assassinato doloso. Ele preparou o assassinato de Urias. Ali ele adulterou com uma mulher que não era sua. Mas Tiago, por que você está falando sobre isso no Dia dos Pais? Nós estamos falando que um homem sem temor a Deus, ele abre porta para que o pecado destrua a sua família. Nesse exemplo de Davi, ele tinha absolutamente tudo.
mas a autoconfiança e a falta de temor de Deus fez com que ele pecasse. Nós sabemos dessa história e quando a gente lê a passagem em... Gente, é o primeiro dia com o tablet, então vocês me perdoam, tá? O negócio está rodando aqui. Nós sabemos algo em 2 Samuel, saiu da tela aqui. E o que aconteceu? Natan, ele entra na onde o rei estava. E aí Natan fala assim: rei, deixa eu te contar uma história. Existia uma cidade onde existia um homem rico e um homem pobre. O homem rico, ele tinha ovelhas e vacas. Mas o homem pobre, ele tinha apenas uma pequena cordeira. E ele continua contando a história para Davi. E de repente ele fala assim para Davi: aconteceu que chegou um viajante, e o homem rico matou a cordeira daquele homem para servir ao viajante. Agora olha que engraçado o que o pecado faz com o ser humano. Cega a visão das pessoas. É isso que eu queria alertar para você nessa noite. Quando o profeta Natan disse isso a ele, ele fica extremamente nervoso e diz o quê? Este homem é digno de morte. Olha que coisa tremenda. Se ele tivesse uma gotinha de bom senso e entendesse a situação pela qual Natan estava falando, ele ia querer sair de fininha, mudar de assunto, perguntar se ele queria comer alguma coisa. Mas ele ficou enfurecido. Sabe por que ele ficou enfurecido? Porque o pecado cega o homem. Então eu queria te dizer uma coisa, eu só estou te contando isso para te trazer duas lições. A primeira, o pecado, ele cega, sim, ele cega. Mas a segunda lição que nós temos com Davi é pior ainda. Deus perdoou Davi? Sim ou não? Sim, Deus perdoou Davi. Mas deixa eu te dizer uma coisa, as consequências do pecado dele nunca mais sairão da sua casa. Se você ler 2 Samuel 12 e começar a entender, Natan diz: e a espada jamais apartará da sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, é apenas um passo errado que as consequências vêm. E aí mais para frente, nessa passagem, nesse capítulo, diz que Deus feriu aquela criança. E alguns versículos mais para frente, nos diz que 7 dias depois, aquele bebê estava morto. Então, queridos, que você entenda que a falta de temor de Deus faz com que o pecado adentre as nossas vidas. Deus pode até nos perdoar, mas a consequência vem sobre a nossa casa, a consequência vem sobre os nossos filhos, a consequência vem sobre nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver com seus olhos atentos a todos os passos que Jó deu, se você tiver com seus olhos atentos e falar assim: eu quero ser um homem como Jó, eu quero ser um pai excepcional como Jó, você começa a entender o seu papel. E um papel que eu queria destacar nessa noite, para concluir, é que Deus tinha destruído a maior nação daquela época, o Egito. Deus tirou todos os hebreus daquele lugar. Deus usou Moisés para trazer as pragas, e na última praga, levando o filho de Faraó, Faraó disse: pode ir. O objetivo que Deus tinha fazendo aquela nação era que tirasse os escravos de lá para que eles o adorassem. Deus tirou o povo do Egito, sim. Deus abriu o mar para eles. Durante o dia, Deus tinha uma coluna de nuvens para protegê-los do sol. De noite, existia uma coluna de fogo para fazer com que eles não sofressem com a temperatura do deserto. Deus providenciou maná para eles. Quando eles precisavam de água, Deus providenciou águas. Por onde eles passavam, os povos em volta ficavam atemorizados, porque eles pensavam: se Deus fez isso com os egípcios, o que faria conosco? Agora deixa eu te falar a coisa mais trágica dessa história, e é onde eu queria concluir com você. Todo esse movimento acontecendo, esses homens, milhões de homens, estavam vivenciando todos esses milagres. E deixa eu te dizer uma coisa, apenas 2 homens entenderam o que Deus estava fazendo. Eu queria declarar na sua vida, Pai, que vocês sejam como Josué, que vocês entendam que Deus está fazendo um movimento sobre a terra, e que você possa ter a mesma atitude que Josué teve de dizer: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Que Deus possa ser sobre as suas vidas, pais. Que essas características que nós conversamos sobre Jó, a cada dia desenvolvam mais e mais no seu coração. Que você possa ser como os homens da Bíblia. Que você, pais, possa ser como Mardoqueu, ou Mardocai em outra tradução, apontando o destino profético para Esther. Que você possa ser como homens da Bíblia, como Noé, que preparou, que conseguiu ouvir a voz de Deus mediante aquela bagunça toda e mudar o coração de Deus a não destruir a terra. Mas que Deus possa usar você para fazer um barco e salvar a sua família. Que você faça o diferencial pela sua casa. Que você seja uma pessoa pela qual entenda e decifre a voz de Deus. E que você zele pelos seus, porque cada criança, cada projeto desses que Deus entregou na sua mão, veio dele. Amém?